Tá bom, então a gente vai falar então sobre lei de improbidade administrativa, tá? Então, artigo 1. O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social nos termos da lei. Até aqui tudo tranquilo. Aí no parágrafo 1º fala assim, ó, considera-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos artigos 9, 10, 11 dessa lei, ressalvados os tipos previstos em leis especiais. Ou seja, a primeira observação que tem que ser feita é aqui, ó, conduta dolosa. Então, se a pessoa, por exemplo, quebrou um patrimônio ou fechou um contrato e prejudicou a administração pública, mas não foi sem querer ou foi por causa de negligência ou imprudência, não entra nessa lei de improbidade administrativa. A pessoa ela tem que ter o dolo e toda lei, toda ação que a pessoa fizer tem que estar tipificada dentro dessa lei. Então, além de ter dolo, de ter a vontade, ainda tem que ser tipificada, porque se não for tipificado, o cara fez uma conduta dolosa, mas ela não está prescrita aqui dentro dessa lei, então não entra como ato de improbidade. Até aí tudo bem? Bom, e parágrafo 2º. Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado, que foi o que eu acabei de falar, nos artigos 9, 10, 11 dessa lei, não bastando a voluntariedade do agente. Parágrafo 3º. O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas sem comprovação de ato doloso com fim ilícito afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. É isso que eu falei, o mero exercício da função pública. O cara é prefeito e contratou uma banda de forró para cantar por um valor absurdamente elevado e ele não sabia que aquela banda, geralmente o valor de mercado dela é mais baixo. Não entra como improbidade administrativa porque ele não tinha a intenção de causar um dano à administração, entendeu? Isso. Parágrafo 4º. Aplica-se ao sistema de improbidade disciplinado nessa lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. Então, a lei de improbidade administrativa não é uma lei de prevenção, é uma lei de sanção, ou seja, ela só pune se o resultado realmente ele for alcançado. Não tem esse negócio de punir os atos executórios porque tinha que prevenir, não. Aqui o resultado foi alcançado, aí a gente vai lá e sanciona. Fora isso, não. Que mais? Parágrafo 5º. Os atos de improbidade violam a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções e a integridade do patrimônio público e social dos poderes executivo, legislativo e judiciário, bem como da administração direta e indireta no âmbito da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. Ou seja, tanto do poder executivo, legislativo, judiciário, quanto das empresas, das empresas indiretas, como a Petrobras, como sociedades de economia mista, entram nos atos de improbidade administrativa. Parágrafo 6º. Estão sujeitos às sanções dessa lei os atos praticados contra o patrimônio de entidade privada que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de entes públicos ou governamentais previsto no parágrafo 5º desse artigo. Ou seja, minha irmã, ela trabalha no Hospital Santa Marcelina. É uma entidade privada, mas ela recebe benefício e incentivo fiscal do governo. Se ela cometer qualquer ato dentro do Santa Marcelina lá, que desvie recurso do hospital que ela trabalha, mesmo que seja administrado por uma empresa privada, ela também entra nessa lei. Parágrafo 7º. Independentemente de integrar a administração indireta, estão sujeitos às sanções dessa lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada, para cuja criação, custeio ou erário haja concorrido ou concorra no seu patrimônio ou receita atual, limitando o ressarcimento de prejuízos, nesse caso, a repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Para ficar mais fácil de entender, através de um exemplo, esse parágrafo 7º quer dizer o quê? Por exemplo, eu, Prefeitura de São Paulo, tenho uma creche que é conveniada comigo. E aí, nessa creche, eu contribuí com 50% do valor para a criação dela. Se eu contribuir com 50% e a pessoa que está lá dentro da creche fez algum ato de improbidade administrativa, ela vai responder por improbidade administrativa, mas o valor será calculado até 50%, até
o valor do que eu investi ali dentro, eu, governo, investi ali dentro. O que passou dali não é considerado improbidade administrativa, aí vai responder em outra esfera, na penal, por exemplo, entendeu? Mas até o valor do que eu investi, eu, governo, investi naquela entidade privada, então vai responder até isso, tá? Por exemplo, eu investi um valor de 100 mil reais para a criação de uma creche que custa 200 mil. Eu investi 100 mil reais para uma creche que custa 200 mil. A pessoa que desviou dinheiro, ela causou um dano de 150 mil. Ela causou um dano de 150 mil de prejuízo. Só que eu não vou cobrar 150 mil de ressarcimento. Eu só vou cobrar 100 mil. Por quê? Porque eu, Estado, só investi o valor de 100 mil. Os outros 50 mil que passar é de entidade privada, é do próprio privado. Então eu não vou cobrar isso. Eu só cobro aquilo que eu investi, aquele valor que eu coloquei ali dentro. Entendeu? A pessoa ela só responde até esse limite. Parágrafo 8º. Não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei, baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada, mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões dos órgãos de controle ou nos tribunais do Poder Judiciário. Isso aqui é quando tem, por exemplo, várias jurisprudências acerca do que é ou não improbidade. Então, a lei ela já deixa bem claro que não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei. Eu entendo que isso aqui é improbidade, outro juiz já entende que não é. Não pode ter essa divergência. Ou você aplica o que está escrito na lei daquela forma, ou não se aplica. Entendeu? O rol aqui é puramente taxativo. Para artigo 2. Para os efeitos dessa lei, consideram-se agente público, o agente político, o servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades referidas no artigo 1 dessa lei. Então, servidor público ou qualquer pessoa que esteja lá, através de contrato, ou através de comissionamento, né, o cargo de confiança, responde por improbidade administrativa se tiver contato com a entidade pública. Parágrafo único. No que se refere a recursos de origem pública, sujeita-se às sanções previstas nessa lei o particular, pessoa física ou jurídica que celebra com a administração pública convênio, contrato, repasse ou contrato de gestão, termo de parceria, termo de cooperação ou ajuste administrativo equivalente. Resumindo, qualquer contato que você tiver com a administração pública e você pegue dinheiro da administração pública ou você receba subvenção dela, vai responder tanto o agente quanto a empresa, entendeu? Artigo 3. As disposições dessa lei são aplicáveis no que couber àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade. Talvez esse seja um dos artigos mais importantes daqui. Por quê? Porque até então a gente está falando de pessoas que têm relação direta com a administração pública. Pessoas que não têm relação direta, elas não são condenadas por improbidade administrativa. Só que se de algum modo a investigação descobrir que eu induzi um funcionário público ou que eu instiguei um funcionário público, alguém que tenha contato com a administração, a cometer um ato de improbidade, essa pessoa ela também vai receber a aplicação da pena. Então, a indução, você induzir, você ir lá e fazer o que eu não concordo com esse artigo, né? Mas ele está falando que aquele que não sendo agente público induziu ou concorreu de forma dolosa para que o ato fosse praticado, ele vai responder por improbidade administrativa também. Porque improbidade administrativa, você vai perceber que é uma lei que parece que é penal e ao mesmo tempo é uma lei civil. É uma das leis mais icônicas que tem. Bom,
Junta as duas em uma só. Parágrafo 1º. Os sócios, os cotistas, os diretores e os colaboradores de pessoa jurídica de direito privado não respondem pelo ato de improbidade que venha a ser imputado à pessoa jurídica, salvo se comprovadamente houver participação em benefício direto, caso em que responderão nos limites da sua participação. Ou seja, tem uma empresa de limpeza que trabalha dentro do Poupa Tempo Itaquera e essa empresa cometeu um ato de improbidade administrativa. De alguma forma, os sócios não respondem, quem responde é a pessoa jurídica. Só que se os sócios foram favorecidos por isso, então eles também vão responder, mas em regra só responde a pessoa jurídica. Parágrafo 2º. As sanções dessa lei também não se aplicam à pessoa jurídica caso o ato de improbidade administrativa seja também sancionado como ato lesivo à administração pública, que trata a Lei 12.846, de 1º de agosto de 2013. Ou seja, se por algum motivo a pessoa ou a empresa, a empresa, ela for condenada pela Lei 12.846, que trata de ato lesivo contra a administração pública, então ela já não responde mais por improbidade administrativa, porque senão ela ia acabar respondendo por duas leis diferentes e acabar recebendo duas penalidades diferentes. E como no direito penal a gente tem aquele princípio no bis idem, né, que não pode ser condenado. Então, as empresas, se elas responderem por essa lei aqui, automaticamente já está descartada a lei de improbidade administrativa para elas, mesmo que ela tenha cometido improbidade administrativa. Tá? Artigo 7. Se houver indícios de ato de improbidade, a autoridade que conhecer dos fatos representará ao Ministério Público competente para as providências necessárias. Esse artigo 7 também é importante. A autoridade, por exemplo, um diretor de uma escola, o diretor de um hospital, ele não inicia um processo de improbidade administrativa contra a pessoa. O que ele tem que fazer? Ele tem que representar ao Ministério Público. É obrigação dele representar ao Ministério Público e não ele mesmo iniciar esse processo de improbidade administrativa, porque ele não tem poder para isso. Esse poder é do Ministério Público, tá? Artigo 8. O sucessor ou herdeiro daquele que causar dano ao erário ou se enriquecer ilicitamente são sujeitos apenas à obrigação de reparar até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido. A gente já estava tratando de um direito penal dentro dessa lei, agora a gente já está tratando de um direito civil. O sucessor ou herdeiro, ele não responde pelos atos que seu pai, ou sua mãe, ou seu avô cometeu. Mas, se ele, de certa forma, teve o patrimônio transferido, e esse patrimônio, essa transferência de patrimônio, foi decorrência da atitude ilícita que o genitor dele cometeu, então a lei pode ir atrás desse patrimônio. Esse artigo 8 ele cai muito, muito mesmo. Artigo 8A. A responsabilidade sucessória que trata esse artigo 8 dessa lei aplica-se também na hipótese de alteração contratual, de transformação ou incorporação de fusão ou cisão societária. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa que cometeu um ato de improbidade administrativa e aí eu vou ser condenado por essa lei, só que antes de ser condenado eu fui lá e fiz fusão com outra empresa. A outra empresa, por essa lei, ela nem responde por improbidade administrativa, mas a empresa que está sendo incorporada, ela vai responder sim, mesmo ela se desfazendo e se juntando à outra, ela vai responder, mas no limite do patrimônio que era dela, o patrimônio da outra empresa não se comunica, entendeu? Deu para entender? Ou não? Então, é isso que eu estou falando, nós temos uma empresa cometeu um ato de improbidade administrativa. Aí, antes de ser condenada, ela se juntou com outra empresa para não ser condenada. Ela fez uma fusão ou ela foi incorporada a outra empresa. A outra empresa não vai responder por improbidade administrativa, porque ela não participou disso, entendeu? Mas a empresa que está sendo incorporada a ela, se tiver patrimônio, vai responder do mesmo jeito, mesmo que ela tenha sido extinta ou incorporada. É isso que o artigo 8A está falando. Porém,
Nas hipóteses de fusão e incorporação, a responsabilidade da sucessora será restrita à obrigação de reparação integral do patrimônio do dano causado, até o limite do patrimônio transferido, não lhe sendo aplicáveis as demais sanções previstas nessa lei decorrente de atos e fatos ocorridos antes da data da fusão ou da incorporação, exceto no caso de simulação ou de evidente intuito de fraude devidamente comprovado. Esse parágrafo único, ele fala a mesma coisa que eu falei para você. Se eu sou uma empresa e você é outra, e você cometeu um ato de improbidade administrativa, e agora para fugir dessa lei, você tá eu vou lá e incorporo você, ou eu compro suas ações para você se tornar minha. Se eu fiz isso com esse intuito de tentar burlar a lei de improbidade administrativa, a nova empresa que está comprando suas ações, o que tá incorporando você, também vai responder. Porque simulação no direito civil é um ato nulo. E aí, por ser um ato nulo, tem que responder por improbidade. Entendeu? Ou não? Bom, até aqui foi o artigo 8, que é até onde a gente ia ler. O próximo é o artigo 9.